Diz a palavra do Senhor. João, capítulo 17, do 6 ao 8. Diz a Escritura: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos neste momento que fales conosco, Senhor, que esses 3 versos que vamos meditar aqui hoje à noite, eles sejam claros para nós, que o Espírito Santo nos ensine, nos instrua em Cristo e, ao mesmo tempo, abra o nosso coração para que nós recebamos a sua palavra, creamos nela e sejamos fortalecidos, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoe os pecados, as faltas nesse momento e nos conceda a sua palavra e a sua verdade. No Senhor Jesus, para a sua glória, para o nosso bem. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos continuar estudando este capítulo. Como eu tenho dito para vocês, esta oração preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma oração, assim que a gente pode dizer quando olha para ela. Eu tenho dito para vocês desde o início, né, desses nossos estudos. Hoje é a 3ª exposição que nós vamos fazer aqui nesse capítulo. Nós pisamos realmente em terra santíssima, naquilo que nós podemos dizer assim, é uma oração, como eu tenho dito para vocês, que só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer, e que, porque eu já tenho também destacado aqui para vocês, que quando ele nos ensinou a oração, a famosa oração do Pai Nosso, ele disse que nós deveríamos o quê? Pedir perdão, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas esta é uma oração que só ele pode fazer, porque aqui ele não pede perdão, né? E aqui, esse versículo que nós temos diante de nós é uma demonstração disso, porque ele tinha falado já no versículo que nós lemos semana passada, no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ou seja, ele não diz assim, olha, eu errei, eu fiz alguma coisa errada. Ele não precisava dizer isso, porque ele viveu de uma maneira perfeita, santíssima. E ele fala semelhante agora, quando ele diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Como que dizendo, olha, eu recebi do Senhor uma comissão, né, para realizar neste mundo, eu cumpri perfeitamente. Eu não desobedeci ao Senhor, eu revelei o teu nome aos homens que me deste. Então, quando nós lemos esse capítulo, meus irmãos, nós lemos realmente como que pisando em terra santíssima, porque Jesus está falando aqui, o Deus homem, orando ao Pai, e ele está aqui na função de sumo sacerdote, encerrando o seu ministério, depois de ter feito aquele último discurso que ele preparou os discípulos para o que viria, e agora ele se consagra ao final, né, dessa obra, que é a morte na cruz do Calvário, que daqui a algumas horas ele vai ser condenado, crucificado, vai sofrer muito. Então ele está aqui se consagrando, e ele, ao se consagrar, ele está falando de realidades eternas, ele está abrindo para nós, como que eu gosto de ilustrar, e tenho ilustrado com os irmãos nessas exposições, um pedacinho da janela da eternidade, e mostrando para nós coisas que ele tinha acordado com o Pai, acertado com o Pai, para a nossa salvação. Então aqui, meus irmãos, é uma oração tão preciosa, tão maravilhosa, que nós, repito, estamos pisando realmente em terra santíssima, e ele está aqui fazendo essa oração diante dos discípulos, e o Espírito Santo registrou isso aqui por meio de João, porque ele queria consolar aqueles discípulos, e ele quer também nos consolar. E nós já estudamos aqui, meus irmãos, até semana passada, nós estudamos até o versículo 5, primeira exposição eu li com vocês do primeiro verso ao 3, e semana passada eu li o 4 e o 5, e hoje nós vamos ler
estudar do 6 ao 8, e na primeira exposição eu mostrei para vocês, nesse capítulo, que ele pede que o Pai seja glorificado no Filho, exatamente consumando aquela obra que ele veio realizar para a nossa salvação na cruz do Calvário. Ele está aqui se consagrando, porque a glória do Pai se manifesta no Filho que ele enviou. Aqui do versículo 4 ao versículo 5, ele mostra que ele já glorificou o Pai na terra, né? Porque ele exatamente completou a obra que o Pai deu para ele fazer. Ele veio, ele viveu uma vida santa, e ele já fala como se já tivesse completado, porque falta muito pouco, só falta ele morrer na cruz, e ele fala aqui como se já tivesse realmente completado, porque na mente, no decreto de Deus já tinha completado, e já está muito próximo ali do final, e ele pede a glorificação dele no céu. Ele diz, inclusive, que essa glória, né, então, na terra que ele operou, agora vai levá-lo à glorificação no céu, quer dizer, que ele vai voltar para o Pai. Ele veio do Pai. Vocês lembram que ele tinha dito aqui no versículo 28 do capítulo anterior, do capítulo 16, que eu quero convidar vocês para lerem comigo agora, no capítulo 16, versículo 28, em que ele diz assim: saí do Pai e vi ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui é o resumo de tudo que Jesus fez, de toda a obra. Ele sai do Pai e vem a este mundo. A segunda pessoa da Trindade se encarna, se reveste de humanidade, se torna homem como nós, mas um homem sem pecado, e completa a sua obra e volta para o Pai. Então ele se humilha e ele é exaltado. Ele glorifica o Pai na terra, aqui nesse mundo, mostrando, revelando o Pai na sua obra, na sua graça, na sua morte na cruz, e ele então é exaltado. Então tem esses dois movimentos aqui, e ele está orando, né? Glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que existisse o mundo. Então aqui, irmãos, até o versículo 5, ele está orando por si mesmo, a ênfase aqui é o próprio Jesus, ele está se consagrando para esta obra. Agora vai ter uma mudança, a partir desses versículos que nós vamos começar a estudar hoje à noite, a partir do versículo 6 em diante. Você lembra que eu disse para vocês que esta oração, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, Jesus ora por si. Segundo, ele ora pelos discípulos imediatos ali, pelos apóstolos, né? E terceiro, ele ora por todos os crentes, por todos aqueles que viriam a crer depois. Mas, na verdade, essas coisas, nós podemos perceber esse movimento aqui, esses 3 pedidos de Cristo nessa oração, mas essas coisas estão vinculadas. Quando ele está orando por si, ele está orando por si em relação à salvação dos apóstolos, daqueles que estavam ali perto dele, né, mais imediatamente, que ouviram o último discurso, e também por todos os crentes. Quando ele ora pelos apóstolos também, ele está orando por todos os crentes, porque essas coisas estão vinculadas. Então, existem esses 3 pedidos aqui, mas eles, num certo sentido, é um pedido só. Jesus está se consagrando. E eu disse para os irmãos, todos esses pedidos aqui são para o consolo dos discípulos. Vocês lembram que Jesus tinha encerrado o discurso final no versículo 33, deixando bem claro qual era o propósito dele nesse último discurso do capítulo anterior, versículo 33, que ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vocês vão ter aflições, ele tinha dito isso durante todo o discurso, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter pessoas como Judas, né? Tinha um traidor no meio deles, vocês são frágeis, como Pedro que iria negá-lo, todos iriam abandoná-lo, o mundo vai odiar vocês por causa de mim, por causa do Pai, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês vão ser mesmo até mortos, e as pessoas quando matarem vocês vão achar que estão fazendo um culto a Deus, tamanha a ignorância e loucura dos homens nos seus pecados, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci, eu venço sempre, eu venço na cruz, eu venço convencendo os pecadores, ou eu vou vencer condenando pecadores que não crerem em mim. Ele vence, ele é o vencedor, e nele nós vencemos, nele a igreja e todos os discípulos vão vencer, e portanto eles devem ter essa paz. Eles vão sofrer,
Eles vão passar por aflições no mundo. Esse mundo aqui, meus irmãos, é um mundo de dificuldade, de aflições, de fraquezas da igreja, de perseguições, mas o que importa é que Cristo venceu. E esse discurso aqui, aliás, essa oração, ela tem o mesmo propósito, né? Jesus faz a oração diante dos discípulos para que eles fiquem consolados, para que eles também ouçam sobre essas verdades eternas que tinha acontecido antes do mundo existir, né? Esse acordo entre o Pai e o Filho para a salvação dos eleitos de Deus, para que eles ouvissem, para que eles fossem consolados. Uma coisa que eu disse para vocês também é que vai se repetir muitas vezes a expressão os que me deste. Os que me deste. Nós vamos estudar e vamos observar que durante esta oração o Senhor Jesus vai usar essa expressão várias vezes. E aqui, mais especialmente, ele vai usar novamente, e ele já tinha usado no versículo 2. Vocês lembram? Vamos ler aí o versículo 2. Ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Essa expressão, a todos quantos lhe deste, ou seja, que o Pai deu ao Filho. Ele vai usar essa expressão várias vezes. Ele veio trazer a vida eterna, não indiscriminadamente para o mundo inteiro, mas para os que o Pai deu a ele. Essa vida eterna, conforme ele fala no versículo 3, é que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nesses versículos que nós vamos estudar agora, ele vai repetir essa expressão. Ele vai dizer o quê? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste guardar a tua palavra. Então, esses que o Pai deu a ele, vai se repetir todo o tempo essa expressão aqui nesta oração, porque existe um grupo de pessoas que nós não sabemos nem quem são e nem quantos são. O Apocalipse diz que são muitíssimos, né? Em outra parte, a Bíblia fala dos eleitos de Deus, dos predestinados, daqueles que, por exemplo, Paulo fala em Romanos capítulo 8, aqueles que ele conheceu na eternidade, e aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou, aos que justificou, a esse glorificou, que nós não sabemos quantos são, mas Deus sabe quem ele escolheu para a vida eterna, e o Filho veio a este mundo para salvar a esses. Então nós temos aqui, meus irmãos, este propósito divino manifesto nesta oração várias e várias vezes, né? E aqui nós temos então mais uma vez esses 3 versículos que nós vamos estudar hoje. O Senhor Jesus Cristo começa a orar exatamente por esses. Lembra o movimento da oração? Primeiro ele ora por si, depois ele ora pelos discípulos imediatos, pelos discípulos que vão crer, mas o que vai formar todos esses discípulos por quem Jesus ora aqui nesta prece, nesta oração, é esta expressão que vai caracterizar estas pessoas, é esta expressão, os que o Pai deu ao Filho. Eu queria que vocês guardassem muito isso. Os que o Pai deu ao Filho, ou aos que me deste, conforme ele diz aqui. E nestes 3 versículos, mais especialmente, meus irmãos, ele vai falar de uma obra que ele fez durante a vida dele. Jesus está para morrer. Então ele vai fazer um resumo da sua vida. Qual era o resumo da vida dele? Jesus já tinha dito lá anteriormente, no capítulo 4, quando ele conversou com a mulher samaritana, que os discípulos saem para buscar comida, e Jesus fica conversando com a mulher samaritana, ele não tinha comido nada, estava com fome, cansado da viagem, e os discípulos dizem: come, Senhor, e ele diz assim: eu tenho uma comida, a minha comida é fazer a vontade do Pai, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um propósito na minha vida, que é cumprir a minha comissão. Eu fui enviado pelo Pai com um propósito. E quando ele ora por si, se consagrando, ele fala que ele cumpriu esse propósito. Disse há pouquinho agora, mas eu quero repetir isso, dentro disso que eu estou acabando de dizer. Aqui no versículo 4 ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então, eu glorifiquei-te, Pai, na terra, aqui nesse mundo. Eu mostrei a sua glória. Eu consumei, eu aqui completei a tua obra. Agora, meus irmãos, ele vai continuar falando a mesma coisa, só que, em vez de ele falar de que ele glorificou o Pai,
Ele está falando isso também, que ele glorificou o Pai, porque tudo que ele faz é para a glória do Pai. Mas agora ele vai mostrar como foi que ele glorificou o Pai. Na terra, ele glorificou o Pai na terra em relação aos discípulos, principalmente. Aqueles homens que creram nele e conviveram com ele. E é isso que ele vai falar no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. É por isso que eu disse para vocês, ele ora por si, ele ora pelos discípulos imediatos, apóstolos, e ora por todos os crentes, mas as coisas estão vinculadas. Quando ele ora por si, ele está pedindo que o Pai seja glorificado ali na cruz, já, né? Completando essa obra. Ele diz, eu já te glorifiquei na terra, eu, o Filho, te glorifiquei na terra. Mas ele está orando também por todos os crentes. Por quê? Porque ele está dizendo que essa glorificação do Pai na terra nada mais é do que a manifestação que ele fez do Pai aos que o Pai deu a ele. Percebe? Então ele fala no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, tu nos destes e guardaram a tua palavra. Então o que ele está fazendo aqui é exatamente, irmãos, colocando que essa glorificação do versículo 4, que ele diz, eu glorifiquei-te na terra, é a manifestação que ele trouxe do Pai aos que o Pai deu a ele, principalmente. Então, o que nós vamos estudar hoje aqui, e isso é muito consolador, porque o que Jesus está fazendo? Jesus está abrindo uma frestinha da janela para mostrar para nós o seguinte: o que ele veio fazer não foi se arriscar. Preste bem atenção nisso. Jesus não veio se arriscar para tentar salvar pessoas do mundo. Mas Jesus veio com uma missão específica, um propósito específico do Pai para ele. E esse propósito foi acordado, foi acertado entre essas pessoas da Trindade, e é claro, as três pessoas da Trindade, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É aquilo que nas confissões reformadas, por exemplo, dentro da teologia reformada, vocês vão encontrar como o pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? É aquele acordo eterno entre as pessoas da Trindade para a salvação dos eleitos de Deus. Então, o Pai, o Filho, aqui que aparece nas duas pessoas, mas também o Espírito Santo, evidentemente, acordaram na eternidade, antes que existisse mundo, antes que existisse qualquer criatura, criação, que Jesus Cristo viria para salvar esse povo, que o Pai deu a ele, né? Que o Pai deu ao Filho. Jesus viria. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é isso. Jesus está abrindo, nesta oração, Jesus está falando com o Pai de uma realidade eterna, antes de todos os tempos. Antes que tudo existisse, isso aqui foi acordado entre essas duas santíssimas pessoas da Trindade, entre essas duas pessoas eternas. E aqui ele está falando diante dos discípulos. Para quê, meus irmãos? Preste bem atenção nisso. Esses homens, eles iriam sofrer muito. Esses homens, eles tinham as suas fraquezas, eles tinham, no meio deles ali, podia ter um hipócrita como Judas. Esses homens tinham fraquezas como a de Pedro, e eles todos ali eram fracos. Nós estudamos isso aqui, nós vimos como eles eram difíceis de entender as coisas, eles tinham assim, dificuldade para compreender. Esses homens seriam extremamente perseguidos. Eles iriam ficar assim isolados, a sociedade iria odiá-los. Quando eles fossem expulsos da sinagoga, eles iriam ser postos ali como alguém na periferia da sociedade judaica. Eles seriam perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos romanos. Eles seriam, muitos deles ali, e esses apóstolos, no caso aqui, foram mortos. Eles iriam passar coisas terríveis. E isso não só eles, mas na história da igreja, e na verdade no nosso tempo também, e todos os verdadeiros cristãos, em alguma medida, são odiados e perseguidos por causa da sua fé. Porque o mundo odeia a Deus. A humanidade odeia a Deus, a humanidade caída. E por isso odiou Jesus, e por isso crucificou Jesus, e por isso odeia todos os discípulos de Jesus. Mas esses homens estavam ouvindo Jesus orar
sobre coisas que, independente disso, preste bem atenção, meus irmãos, independente das dores, dos sofrimentos, das fraquezas deles próprios e das perseguições de um mundo que odeia Deus, independente disso, há um Deus soberano, absolutamente soberano, que os escolheu, que decidiu salvá-los. E que aconteça o que acontecer, eles vão ser salvos. Eles precisavam ouvir isso nesta oração, e eles estavam ouvindo isso. Observem que o Senhor Jesus diz aqui, no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ou seja, esses homens, eles eram do mundo. Mundo, no Evangelho de João, várias vezes, e aqui também, é a humanidade em queda, alienada de Deus. Mas Jesus já tinha dito que ele os escolhera deste mundo. Eles estavam no mundo, perdidos. Eles também odiavam a Deus. Mas Deus decidiu salvá-los. Deus os escolheu do mundo. Deus os tirou do mundo, daquela massa humana pecadora, caída. Deus tem um povo seu que ele escolheu na eternidade. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é para que eles ouvissem isso. Este mundo vai odiar vocês, vai perseguir vocês por causa de mim, mas essa é a grande alegria e a grande esperança que vocês devem ter. Independente do mundo, vocês são meus, vocês são do Pai. O Pai, vocês são do Pai, e o Pai deu vocês para mim. Vocês pertencem a esse Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus tem um propósito na vida de vocês. Irmãos, é por isso que esses homens eles estavam dispostos estavam prontos até a morrer. É por isso que Paulo cantava na prisão. É por isso que eles estavam prontos a sofrer qualquer coisa. Eles não tinham. É claro que eles tinham os sofrimentos, as dores, as angústias deles, as aflições, mas aquilo, eles superavam isso pelo que Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês venceram comigo. Irmãos, haverá um novo céu e nova terra, onde o Senhor vai reunir todos esses que o Pai deu a Ele. Ele vai orar aqui ainda nesta oração, nessa prece, que Ele não perdeu nenhum deles. Esses homens estavam ouvindo isso. E isso também é nosso consolo. Eu sei que essa doutrina da predestinação e da eleição é uma doutrina odiada no nosso tempo, nas igrejas mesmo. Nós sabemos disso, mas isso é muito triste. Por quê? Porque essa não é uma doutrina má, perversa, muito ao contrário. Essa é a doutrina que fala do amor de Deus Pai por seu povo, por sua igreja, e que traz verdadeira consolação. Os cristãos, quando eles entendem isso, quando eles percebem o amor de Deus, eles podem falar como Paulo: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu amo e eu sirvo, Paulo dizia, aquele que me amou. A doutrina da eleição, da predestinação, dessa que afirma aqui no Evangelho de João várias vezes que o Pai deu ao Filho aqueles que ele veio salvar, traria segurança àqueles discípulos e traz segurança para nós. Eu quero que vocês ouçam isso hoje à noite e vocês percebam, irmãos, que nisso está a vossa segurança, está a vossa paz num mundo terrível e mau. Se você é um crente hoje, se você se arrependeu dos seus pecados, se você se voltou para Deus, não foi por causa de você, porque eu li com vocês hoje de manhã aqui o Salmo, agora esqueci o Salmo, se não me engano, o Salmo 106, eu li com vocês aqui 2 Reis, eu li com vocês aqui, irmãos, o Evangelho de João capítulo 5 hoje, e nós vimos que nós, por nós mesmos, nós não queremos saber de Deus. A humanidade odeia Deus, e se fosse depender de nós, ninguém seria salvo, ninguém se arrependeria, ninguém creria no Senhor Jesus Cristo, mas Deus tem os seus. A salvação é obra da graça do início ao fim. Deus traz essa salvação àqueles que o Pai deu a Ele, deu ao Filho. Isso é uma coisa muito estabelecida aqui nesta oração, e eu me alegro em poder estudar com vocês essa oração, né? E eu gostaria que você mantivesse isso na sua mente. Isso é para o nosso consolo. E mais, é também para que nós apoiemos as nossas orações nessa verdade.
Bom, meus irmãos, eu já me estendi até demais nessa introdução, né? Mas agora eu quero entrar no texto, né? Eu tive que falar essas coisas para que vocês percebessem o consolo que estão nessas palavras, né? E aqui nós podemos ver, nesses 3 versículos, eu gostaria de dividir o nosso assunto hoje, vamos olhar agora para os versículos, em 3 verdades aqui, irmãos. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele fala exatamente desses que o Pai deu a ele, né? Então aqui ele está dizendo, eu manifestei o teu nome, esse é o tema geral dos 3 versículos, que Jesus manifestou o nome do Pai aos que o Pai deu a ele na eternidade. E ele vai tratar disso em 3 aspectos. Primeiro, ele vai falar exatamente desses que o Pai, dessa verdade, desse propósito divino que o Pai teve na eternidade, ou seja, ele deu essas pessoas ao Filho. Os que são do Pai e que ele deu ao Filho. Os teus que me deste. Esse é o meu primeiro ponto hoje. O segundo ponto, eu quero falar do Filho como manifestando o nome do Pai a esses que o Pai deu a ele na eternidade. Isso acontece aqui na história, né? Acontece no tempo e na história. Em terceiro lugar, eu quero falar da fé destas pessoas e do conhecimento espiritual que elas têm como resultado da manifestação que o Filho, deu a eles da parte do Pai. Então eu quero falar de 3 assuntos hoje, irmãos. E nesses 3 assuntos, na verdade, nós temos 2 coisas aqui mais gerais. Primeiro, existe um propósito eterno de Deus Pai, e o Filho veio cumprir o propósito do Pai. Na terra, na história, ele se encarnou para cumprir esse propósito. É o eterno propósito de Deus para a salvação do seu povo. Então nós temos aqui esse propósito eterno, que o Filho veio manifestar, agora o Pai, nesse propósito, e que essas pessoas, então, recebendo essa manifestação do Filho, elas creem e conhecem. Vamos então estudar, irmãos, esse assunto aqui, para o nosso consolo também hoje à noite. Vejam, no versículo 6, o Senhor diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Meu primeiro ponto aqui que eu quero destacar, e que está aqui nesse versículo, é que o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro que existe um grupo de pessoas, e aqui ele está se referindo principalmente aos discípulos ali que estavam com ele, ouvindo essa oração, mas isso envolve todos os outros crentes posteriores, incluindo nós que estamos aqui hoje à noite. Ele chama essas pessoas daquelas que o Pai deu a ele. Ele diz que essas pessoas, elas estão dentro de um propósito eterno do Pai. No versículo 6 ele diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E ele diz, eram teus. Tu me deste aqueles que eram teus. Essa expressão aqui mostra o seguinte, irmãos. Nós tomarmos outros textos das Escrituras, como por exemplo Romanos, eles eram do Pai no sentido, primeiro, tudo é de Deus Pai, tudo é de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. O sol é de Deus, os homens são de Deus, os pássaros são de Deus, tudo é de Deus, tudo isso aqui é de Deus, tudo é de Deus, não tem nada que não é de Deus. Só que aqui está falando, porque existem, quando nós estudamos, por exemplo, as confissões reformadas, que mostram o ensino das Escrituras, dizem que nós temos pelo menos 3 grandes obras divinas no mundo. Você lembra quais são? Criação, providência, qual é a outra? Redenção. Criação, providência e redenção. Deus é que criou todas as coisas, então tudo é dele. Deus provê, Deus sustenta e dirige todas as coisas, tudo é dele. Agora, existe algo que nós podemos dizer que é de Deus, no sentido mais restrito que em relação à criação e à providência, é no sentido da redenção. Existe um povo que é de Deus. Existe uma igreja de Deus. Existe a noiva de Deus. A Bíblia, por exemplo, vai se expressar, vai se ilustrar isso com o casamento. O casamento, ele foi
criado, irmãos, o casamento foi uma criação divina para expressar, na verdade, o casamento humano é só uma ilustração do verdadeiro casamento. O verdadeiro casamento é entre Deus e o seu povo. O livro de Cantares, por exemplo, é um livro que manifesta esse casamento. Existe uma noiva de Cristo, existe um povo de Deus, existe um povo que pertence ao Senhor, existe uma família de Deus, existe aqueles que são do Senhor. Tudo é de Deus, no sentido da criação e no sentido da providência, mas existe um povo que é de Deus no sentido mais especial que meramente a criação e a providência, no sentido da redenção, no sentido que ele resolveu salvar este povo e fazer deste povo a sua família. E ele resolveu fazer isso através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui que eu manifestei o teu nome aos que me deste, que eram teus. Esses eram teus. Evidentemente que o contexto aqui da oração sacerdotal, do último discurso, de todo o Evangelho de João, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 10 das suas ovelhas, que ele tem as suas ovelhas. Tudo isso aqui, irmãos, ele está falando, ele está mostrando que é o povo do Senhor, é a igreja de Cristo, são os eleitos dele, são aquele que ele escolheu para ser a sua família, é ele que escolhe isso. Ele é soberano, Deus é soberano na criação, Deus é soberano na providência. Por que ele não seria soberano na redenção? Ele é soberano em tudo. A vontade dele soberana independe da vontade do homem. Não depende de eu escolher a Deus. Na verdade, a minha escolha a respeito de Deus é porque ele já me escolheu anteriormente. Quando eu creio, quando eu me arrependo, quando eu me volto para Cristo, quando eu busco ao Senhor, é porque anteriormente ele já me escolheu. A escolha sempre é dele. Jesus já tinha dito isso quando ele diz: não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Mas observe aqui, irmãos, que ele diz que eram teus, tu nos deste. Nós temos então aqueles que são do Pai no sentido da redenção, que ele escolheu, que ele elegeu, que ele predestinou para a salvação eterna. Ele escolheu essas pessoas para o destino eterno, para viver com ele, para ser da sua família. Mas diz aqui que ele deu para o Filho esses. Esse dar para o Filho é que sentido também? Ora, o Senhor Jesus Cristo vai dizer mais adiante que ele não perdeu nenhum desses. Nenhum. Deu para o Filho no sentido também redentivo. Deu para o Filho no sentido também que o Filho veio morrer por eles na cruz. Deu para o Filho porque o Filho veio salvar a esses. Jesus fala das suas ovelhas. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus diz que ele tem outras ovelhas, está falando das ovelhas ali de Israel, que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, do aprisco dos israelitas, mas que são dos gentios. Paulo fala em Efésios capítulo 2, a partir ali do versículo 11 em diante, que existe um povo só, formado entre gentios e judeus, é o povo do Senhor. O Pai deu a ele para que ele salve esse povo, para que ele redima esse povo. E dentro dessa redenção, quando você pega, por exemplo, Isaías 53, que é o capítulo do servo sofredor no Antigo Testamento, ali nós vamos ter que aquele servo sofredor, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que iria morrer na cruz, ele vai ficar satisfeito com esses que o Pai deu a ele. Então esses, além de serem dados ao Filho, para que o Filho cuidasse deles, para que o Filho viesse resgatá-los da perdição eterna, mas em certo sentido também é como um presente do Pai ao Filho. É de ambos, na verdade, esse povo. Porque o que é do Pai, nós vamos ver claramente aí, no versículo 10, olha o que diz o versículo 10, por exemplo, aqui da oração. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. O que é do Pai é do Filho, o que é do Filho é do Pai. E neles, ou seja, nesses que são os que o Pai deu a eles, eu sou glorificado. Então, na verdade, aquilo é uma expressão
É uma expressão do amor do pai ao filho, é um presente também, podemos dizer, do pai ao filho. E diz lá em Isaías que o Senhor Jesus Cristo vai ficar satisfeito ao ver o fruto da sua obra. E o fruto da sua obra é este povo eleito, justificado, santificado, glorificado. Irmãos, este é o sentido aqui, nós podemos dizer, olhando para a oração sacerdotal, olhando para o Evangelho de João, olhando para as Sagradas Escrituras inteiras, o Pai tem esse povo no sentido redentivo e o Pai dá ao Filho para que o Filho viesse exatamente salvado, porque a salvação é pelo Filho, e também no sentido para que o Filho fique satisfeito e para que seja como um presente do Pai a ele e um fruto da sua obra redentiva. Agora vejam, meus irmãos, ele diz aqui que esses são tirados do mundo. A massa, vamos dizer assim, das quais eles são tirados, não é uma massa boa. Não é um povo santo. Não é um povo que seja melhor do que os outros. Eles são do mundo. Preste bem atenção no versículo 6. Ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, do mundo me deste. Eles são do mundo. Eles são do mundo. Eles são do mundo que em si mesmo, que é o mundo da raça humana caída em Adão, que odeia a Deus. Ele tinha dito aqui, vamos olhar agora um pouquinho, meus irmãos, por favor, para o capítulo 16, para o capítulo 15. Para o versículo 16, que ele diz assim, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Observe aqui que nós temos Jesus dizendo, você não escolheram a mim, eu escolhi vocês. Agora, mais adiante, ele diz, de onde ele escolheu? Versículo 19, leia comigo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do quê? Do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Está claro aqui? O que é o mundo? O que é o mundo? O mundo é esse grupo de pessoas que odeiam Jesus porque odeiam Deus Pai. O mundo, irmãos, a humanidade em Adão odeia a Deus. A humanidade não tem um que escape. Vocês lembram que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, não lembra? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que há no mundo é ódio contra Deus. O que há no mundo é isso aqui que Jesus está falando. O mundo vai odiar vocês porque vocês são meus. E ele me odeia porque odeia ao Pai. Veja que ele diz no versículo 23, aqui, desse mesmo capítulo, aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. O mundo odeia a Deus. Ódio, ódio, ódio. Porém, no versículo 16, o Senhor Jesus Cristo, versículo 19, perdão, o Senhor Jesus Cristo diz, naquele desse mesmo capítulo 15, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi deste mesmo mundo. Significa, portanto, meus irmãos, que esses discípulos não eram diferentes do mundo, mas eles eram parte do mundo. Os discípulos, por natureza, não eram pessoas melhores que as outras pessoas. Não eram pessoas boas. Não eram pessoas piedosas. Não eram pessoas que buscavam a Deus. E os outros não buscavam. Não eram pessoas receptivas a Jesus, receptivas à palavra de Jesus. Não. Eles faziam a parte do mesmo mundo que odeia Jesus. Eles, portanto, pela natureza deles, pelo coração deles, odiavam Jesus.
Por que eles passaram a amar Jesus? Porque antes Jesus os amou. Por que eles ouviram a palavra de Jesus? Porque antes deles poderem ouvir, antes deles poderem crer, antes deles poderem abrir o coração para o Evangelho, Deus Pai, Deus Filho, os retirou dessa massa caída e fez um milagre na vida deles por causa dessa escolha. Deus olhou para o mundo inteiro e não sabemos, enfim, por que ele escolheu um, não escolheu o outro, porque no final das contas ninguém mereceu, ninguém merecia, ninguém merece. Mas nós só dizemos assim: aprove a Deus. Deus quis. Deus determinou que dentre essa massa, sendo que nenhum é melhor do que o outro, sendo que aonde ele olhava, ele não encontrava nenhuma virtude, mas só ódio contra ele próprio, contra o próprio Deus Santíssimo, mas ele decidiu, porque ele é Deus cheio de graça, escolher um povo determinado dentro dessa massa. E ele sabe quem é. Então o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que é desta massa humana caída e pecadora que ele escolheu. Isso aqui mostra que não é por merecimento. Não é por algum movimento. Primeiro o homem se movimentou em direção a Deus, aí Deus então vê isso e escolhe. Porque não existe esse movimento. Tudo que existe é ódio contra Deus. Existe sim um movimento do mundo contra Deus. E este é ódio, incredulidade, rebeldia. Rebeldia. Olha aqui, meus irmãos, a igreja vazia. Cadê as pessoas? Porque as pessoas não virão se não for o Espírito Santo. Olha quantas cadeiras para ser ocupadas. Mas onde as pessoas estão agora, uma noite de domingo, dia do Senhor? O que elas estão fazendo? Elas não estão honrando ao Senhor. Elas estão em algum bar, elas estão na televisão, elas estão fazendo outras coisas. Mas o culto, elas não querem saber. O mundo odeia Deus. Se nós começamos a buscar o Senhor, se nós começamos a vir a Ele, é porque antes teve um movimento dele, teve um movimento do Senhor. Senão ninguém viria. Senão eu não estaria aqui. Senão você não estaria aqui. Senão não haveria igreja. Vamos voltar, irmãos, para o capítulo 17. Eu nem sei se eu vou conseguir acabar essa mensagem hoje, né? Porque realmente, se eu não acabar, meus irmãos, vocês tenham paciência, tá bom? Porque é um assunto que a gente tem que ir devagarzinho para a nossa compreensão. Mas aqui no versículo 6, ele diz: manifestei, eu voltei para o 17 já, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste. Então, é desta massa humana que ele deu. Ele escolheu e lhe deu para o Filho. E qual era o propósito dele em dar para o Filho? Ele envia o Filho para que o Filho venha e resgate a esses. E nisso o Filho estaria glorificando o Pai. E o Filho aqui, orando, ele diz: eu fiz isso. Ele veio para resgatar. Ele veio para salvar a esses. Nisso ele estaria glorificando ao Pai. Mas ele teria que fazer isso manifestando-se a eles, manifestando o Pai a eles. Observe uma coisa aqui: desde a eternidade, desde a queda, os homens, eles passaram a odiar a Deus, e o que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 1, por exemplo, é que Deus não ficou calado, Deus se revela na criação. O Salmo 19 diz: Deus se revela na criação. Deus está falando o tempo todo. Mas os homens não querem saber, porque eles odeiam a Deus, então eles odeiam tudo que é verdade de Deus. Nós lemos lá no capítulo 5 hoje do Evangelho de João, na nossa leitura bíblica, que o que eles fazem? Eles amam. Jesus diz: vocês buscam a glória um dos outros. Se outro vier falando em seu nome, vocês vão ouvir. Mas vocês não ouvem a mim que vim em nome de Deus, Pai. O Senhor Jesus Cristo fala também, mais adiante um pouco no Evangelho de João,
que os homens ouvem o diabo, e Jesus os chama de filhos do diabo. Jesus diz: vocês querem agradar o pai de vocês. Ele é mentiroso e homicida. Ele mente, ele engana, e vocês ouvem a mentira dele. Vocês querem saber disso, vocês estão atentos à mentira dele. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Portanto, meus irmãos, existe uma ignorância extraordinária a respeito do conhecimento mais importante de todos os conhecimentos. Vejam, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. É importante nós conhecermos sobre boa alimentação, sobre ter saúde, sobre qualquer assunto, enfim, fundamental para a nossa vida, sobre como construir uma casa, sobre... Todo conhecimento é importante, mas tem um conhecimento que Jesus disse aqui, que é a vida eterna. Qual é esse conhecimento? Versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conhecimento, se a pessoa tem, a pessoa está salva. Se a pessoa não tem, a pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, toda a riqueza do mundo, todos os bens do mundo. Ela é miserável. Ela está morta em delitos e pecados, e ela vai morrer e vai para o inferno. E os homens estão fazendo isso contra as suas próprias vidas e contra as suas próprias almas. Eles estão se tornando cada vez mais ignorantes sobre Deus. Não é que Deus não está falando, Deus fala todo dia quando nasce o sol. Deus se revela pela criação. Deus envia os seus mensageiros para falar de Cristo, para falar do Evangelho. Mas os homens não querem saber, irmãos. Eles rejeitam e eles vão caindo numa ignorância impressionante sobre o conhecimento mais importante que existe, que é o conhecimento de Deus. Vocês podem sair por aí e observar isso na sociedade. Quem é Deus para vocês? As pessoas vão ter todo tipo de ideia louca sobre quem é Deus. Todo tipo de ideia louca. Mas a ideia do Evangelho, a revelação verdadeira de Cristo, conforme o Evangelho, conforme as Escrituras, ela não tem. Porque Deus não está calado. Deus deu esse livro aqui. Está traduzido na nossa língua. Existem muitos falsos pregadores? Existem, mas existem muitos verdadeiros pregadores que estão anunciando o Evangelho. Mas é que o povo não quer saber. As pessoas não se interessam. As pessoas querem ser enganadas. O Senhor Jesus está dizendo aqui que há uma ignorância extraordinária neste mundo pecador sobre Deus, mas que Ele veio para manifestar a este grupo, observem bem, específico, este conhecimento. O que ele está dizendo é que ele veio vencer esta ignorância e ele veio revelar o Pai. Olha o que diz no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele veio fazer isso. Ele veio com esse propósito. Ele veio para fazer com que essas pessoas, que são os que o Pai deu a ele na eternidade, elas saíssem dessa ignorância. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que ele diz: manifestei o teu nome. O nome de Deus na Bíblia, manifestar o teu nome, proclamar o nome do Senhor, significa revelar o Senhor, revelar o caráter do Senhor, quem é Deus. O Senhor Jesus Cristo faz Deus conhecido. Como é que nós podemos conhecer a Deus Pai? Como é que nós podemos conhecer a esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Por meio da bendita pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus, ele é a Palavra de Deus. Eu queria ler com vocês aqui, no capítulo 1, leia comigo, por favor, meu irmão, minha irmã. Capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 18. Está bem claro aqui esse ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, Deus, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem revela o Pai? Filho. Jesus está dizendo, o Pai me deu essa incumbência, revelar a esses ignorantes. O mundo está em trevas profundas, quase palpáveis trevas espirituais. As pessoas estão
tateando, não sabe para onde ir. Ouvem esse homem, aquela filosofia, aquela outra filosofia, aquela religião, aquela outra religião, vão se perdendo cada vez mais. Mas é porque eles não querem ouvir a verdade. Não é que a verdade não exista, não é que a verdade não está diante dos olhos dele. Paulo diz, está aí, Deus está se revelando, mas é que eles não querem. Mas o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo veio revelar aos que o Pai deu a ele. Foi esse o propósito dele. Ele veio salvar, redimir e revelar, dar vida eterna, trazer o conhecimento espiritual aos que o Pai deu a ele. E ele diz, eu fiz isso. Ele diz, eu cumpri a minha missão. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, neste mundo onde existe o pecado, onde existe esse povo que é chamado mundo, nessa terra onde existe esse povo do mundo, esse povo alienado, eu te glorifiquei. E como foi que eu te glorifiquei? Eu manifestei o teu nome, eu revelei ao Senhor, Deus Pai, a estes homens que do mundo me deste, que eram teus e tu nos deste. E como ele foi? E como foi que ele revelou o Pai a essas pessoas? Pela palavra. Pela sua palavra. Pela sua palavra. Ele diz no versículo 6, guardaram a tua palavra. Ele diz no versículo 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. A palavra, a palavra, a palavra. Jesus veio e pregou, ensinou, curou, fez grandes obras, ressuscitou mortos, transformou. Só os milagres aqui do Evangelho de João, que nós já estudamos, ele transformou água em vinho, ele curou o cego de nascença, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou Lázaro, só para citar alguns. E todos esses ele chama de sinais. Cada milagre desse, quando ele cura o cego, ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quando ele dá o pão, ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Quando ele ressuscita Lázaro, ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo, eu vim em nome do Pai, enviado do Pai para salvar o meu povo, para salvar vocês. Esse Deus que amou o mundo de uma tal maneira, que deu o próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus que está irado contra o mundo, mas que aplaca a própria ira que ele tem contra esse mundo, a ira justa, dando o Filho, para que o Filho morra na cruz. Como diz João Batista lá no início do seu ministério, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que ele assuma esses pecados, morra a morte que era deles. Esse Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, justo, que salva de maneira justa. Esse Deus, o nome dele, a glória dele, está sendo revelada a esses que o Pai deu ao Filho. Esse Deus, ele rompe a ignorância, a incredulidade, a dureza de coração, porque ele envia o seu Espírito Santo, que o Senhor Jesus prometeu por vários momentos, do capítulo 14 ao capítulo 16, nós estudamos aqui, para que esse Espírito faça o quê? E o Espírito convencerá, o Espírito testificará, o Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo vem mover o coração dos homens. É aquilo que a palavra de Deus diz lá desde os profetas. O coração humano é duro, e é duro porque a palavra vai lá, bate e volta e não penetra, mas o Espírito Santo vem e troca esse coração duro de pedra para um coração de carne, para um coração dócil, maleável, no qual a palavra pode penetrar. O Espírito Santo regenera o coração. O Espírito Santo dá o dom da fé e do arrependimento. O Espírito Santo faz com que esse homem, finalmente, que tem sido rebelde, incrédulo, que tapa os ouvidos para a palavra de Deus, que fecha os olhos, finalmente o Espírito Santo lhe dá um coração dócil para que ele ouça o Evangelho, para que ele
Veja a glória de Cristo, para que ele passe a perceber como Jesus é amável, como Jesus é glorioso, como ele revela o Pai Celestial em toda a sua glória, para que ele possa ver como os seus caminhos são maus e tortuosos, imundos, sujos, miseráveis. Ele passe a odiar o mal e amar a beleza da glória de Jesus, que revela o Pai, e ele passe então a se arrepender profundamente dos seus pecados e desejar Cristo, e amar a Cristo, e crer em Cristo, e se voltar para Cristo. Jesus diz: eu fiz isso em Pedro, eu fiz isso em João, eu fiz isso no Felipe, eu fiz isso em Tomé. Eu manifestei o teu nome a esses homens. Eles viram a tua glória em mim. E eles guardaram a tua palavra. Eles guardaram, eles ouviram. Diz aqui o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, e eram teus e tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. Agora, versículo 7, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. Eles entenderam, eles compreenderam que eu não sou uma fraude, que o que eu tenho, que o que eu possuo, que o que eu tenho ministrado a eles, que é a palavra, não é minha palavra meramente como uma palavra de um homem qualquer, que está enganando, que está mentindo, que está apenas juntando discípulos para a sua própria glória, mas eu sou o Filho de Deus, eu sou enviado do Pai, eu vim trazer as palavras do Pai, e agora eles têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. São palavras tuas, são obras tuas. Eu te revelei, Pai. E eles viram isso, eles perceberam isso. Eles agora acreditam, eles sabem que eu não sou uma fraude, como os judeus pensavam, como os fariseus pensavam. Lembra lá do capítulo 9 do evangelho desse evangelho, quando Jesus curou o cego de nascença, e eles não acreditaram. Mas esses aqui não. Esses aqui, eles sabem que que as palavras de Jesus não são meras palavras humanas, mas são as palavras que o Pai deu para ele, a palavra de Deus. E eles receberam assim. Eles conheceram, eles guardaram a palavra, conheceram, tudo quanto me deste provém de ti, eles receberam a palavra e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Que eu não sou uma fraude, repito, mas que eu vim enviado por ti, Pai. Eles creem nisso, eles como diz aqui, verdadeiramente têm conhecido isso. E creram que me enviaste. Creram que o Senhor me mandou aqui para salvá-los. Veja que Jesus fala aqui que o que aconteceu na vida desses discípulos, porque eles são os que o Pai deu a ele, deu ao Filho, é que eles guardaram a palavra. Vamos ver os verbos aqui, quando você vai estudando as Escrituras. Uma dica que eu sempre passo para os irmãos é: observem os verbos. Guardaram a palavra, versículo 6. Tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então eles guardam a palavra. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra significa recebê-la com fé e amor. Guardar no coração, não negligenciá-la, não descartá-la, mas guardá-la no coração, com fé, amando a verdade, amando a Cristo. E a partir daí existe um conhecimento espiritual. Mas quando a pessoa guarda a palavra, eu quero lhe chamar a atenção, veja que diz no versículo 7, agora já tem conhecido, existe um conhecimento. Mais adiante um pouquinho, no versículo 8, diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste e as receberam, ou guardaram, receber a palavra, ou guardar a palavra, e tem verdadeiramente, olha novamente aí, conhecimento espiritual novamente, que saí de ti. E o próximo verbo é: creram que me enviaste. Porque a fé, o que é a fé? A palavra vem e muitos não creem, muitos rejeitam, muitos dizem: não quero saber disso, não acredito nisso. E eles permanecem então na ignorância sobre Deus. Mas a partir do momento que, é claro, por obra e graça do Espírito Santo, e isso acontece na vida dos que o Pai deu ao Filho,
A palavra é ouvida e é recebida com fé. Crê-se na palavra de Deus. Essas pessoas creram na palavra. Essas pessoas, então, quando ouvem, elas creem na palavra de Jesus. A partir do momento que elas creem na palavra de Jesus, elas recebem um conhecimento que não é mero conhecimento intelectual. Envolve o intelecto, evidentemente, mas não é meramente um conhecimento intelectual. É o conhecimento espiritual. É o conhecimento pessoal de quem é Deus. É o que Jesus tinha falado no versículo 13. A vida eterna é essa, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, como é o processo, meus irmãos? Deixa eu agora sintetizar em poucas palavras. Jesus trouxe a palavra de Deus, palavra que ele recebeu do Pai. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. E essas pessoas, elas ouviram e elas receberam e guardaram no coração. Como foi que elas fizeram isso? Quando elas creram, quando elas amaram essa palavra, quando elas receberam com fé essa palavra. E a partir do momento que elas recebem com fé, elas têm conhecimento. Conhecimento mais importante que todos os conhecimentos. Conhecimento que elas não tinham, porque elas estavam em trevas espirituais. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, em Cristo. Conhecimento de que aquele homem não é um mero homem, é o Deus homem, que trouxe a revelação do Pai, que trouxe o conhecimento do nome do Pai, e a partir daquele homem, Deus homem, olhando para ele, ouvindo a sua palavra, entendendo quem ele é, entendendo o que ele veio fazer, as suas palavras e as suas obras, elas passam a conhecer quem enviou a ele, o Pai. Conhecimento espiritual. E a partir daí elas estão vivas. Porque esse é o conhecimento que traz vida eterna. Esse é o conhecimento que produz vida espiritual. Esse é o conhecimento que quem não tem pode estar vivo fisicamente, pode ter muito dinheiro, pode ter tudo nesse mundo, mas é miserável, pobre, cego, nu. Como diz lá, por exemplo, na carta que o Senhor enviou à igreja de Laodiceia. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento em Cristo, de Deus Pai, em Cristo Jesus, que acontece quando a pessoa crê, quando a pessoa recebe, quando a pessoa tesoura no coração, guarda no coração a bendita palavra do Evangelho de Jesus. E Jesus está dizendo aqui que isso aconteceu na vida daqueles homens. E olha só que coisa, meus irmãos. Esses homens, eles são esses aqui que ele fala no capítulo 16, no versículo 31, vamos ler aqui. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Esses que Jesus diz aqui que receberam a palavra, eles iam deixar Jesus. Eles ainda eram muito vacilantes, muito fracos. Mas olha que boa notícia. Apesar do vacilo deles, apesar da fraqueza deles, eles não eram Judas. Porque Judas era incrédulo. Eles eram crentes. Eles já conheciam a Jesus e o Pai em Jesus. É verdade, eles estavam muito fracos ainda, eles precisavam crescer. Mas Jesus fala deles. Esse é o grande consolo para nós. Você se acha fraco, irmão querido? Você se acha com dificuldades? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Console-se nisso. Se você crê em Jesus, se você já ama Jesus, console-se nessa verdade. Ainda que você seja fraco, tenha dificuldades, mas com homens como eu, você, que somos frágeis, era assim também os discípulos. Jesus falou deles. Jesus falou deles, versículo 6, que guardaram a palavra dele. Porque, na verdade, não dependia da fraqueza deles, dependia de que eles eram de Deus Pai, e que o Pai deu a Jesus, e que eles iriam ser salvos. E que eles iriam vacilar, mas eles iriam se arrepender. Pedro iria chorar amargamente por ter negado Jesus 3 vezes. Todos eles iriam se arrepender, todos eles vacilariam mais adiante, mas como eles eram eleitos, eles não apostatariam, como aconteceu com Judas. Eles iriam retornar, voltar e
prosseguir e crescer no conhecimento do Senhor Deus Pai em Jesus. Irmãos, eu, graças a Deus, consegui. Eu queria deixar para vocês 4 conselhos aqui, bem rapidamente, para que vocês guardassem no seu coração essas verdades aqui que nós estudamos hoje à noite. Primeiro, irmão, conselho. Esse é o seu consolo, meu querido irmão. Você está aqui hoje. Ouça, preste atenção. Você é um crente em Jesus. Lembre-te que você é um crente porque você é de Deus Pai. Porque Deus Pai deu você e toda a igreja para o Filho, para que o Filho salvasse você. Você, como um crente, é fruto do propósito de Deus Pai na eternidade e do trabalho do Filho aqui no mundo, que veio morrer na cruz pelos seus pecados. Portanto, meu querido irmão, não se desespere. Tem um bichinho chato aqui. Não se desespere. Não se desespere. Console-se no fato. Aconteça o que acontecer. Eu sou de Jesus. Pense nisso. E console-se nisso. Na vida e na morte. Essa é a âncora. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso fundamento. E esse é o nosso consolo. Então, console-se nessa verdade. Lembra que eu falei no início? A predestinação e a eleição não são doutrinas terríveis. São doutrinas extremamente consoladoras. Porque eu sei, lembra de Paulo? Eu sei que tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, porque esse é o propósito dele. Console-se nisso e prossiga nessa fé, meu querido irmão. Segundo lugar, creiamos em Cristo. Aqui, como nós temos ouvido, como é que eu sei que eu sou eleito, pastor? Como é que eu sei que eu sou predestinado? Ora, irmão, quem é eleito não tem que buscar saber diretamente sobre eleição e sobre predestinação, porque são decretos que estão na mente do Pai e do Filho. Nós não sabemos quem são. O nosso papel é crer. Creia em Jesus. Creia nele. Ouça, o Evangelho está sendo pregado hoje à noite. Eu presumo que aqui todos são crentes. Mas se alguém ainda não crê, eu quero falar para você hoje à noite. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, receba a palavra do Evangelho, creia nele, não negue como os judeus negaram, mas faça como Pedro, faça como João, creia no Senhor Jesus, receba a palavra, entesoure no coração, confie em Jesus como seu Salvador, reconheça que só Ele pode lhe salvar, reconheça que só Ele pode lhe salvar na cruz do Calvário e que Ele é enviado do Pai. E aí então você vai poder dizer, eu sei que eu criei, porque Ele me escolheu antes de eu crer. A certeza da salvação, a certeza da predestinação e da eleição são coisas que nós recebemos depois. Primeiro, nós temos que confiar no Evangelho quando nós ouvimos o Evangelho. E aí então nós vamos poder dizer depois que nós cremos porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Terceiro lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse de discípulos tão vacilantes que eles guardaram a palavra. Isso é uma esperança e um consolo para nós. Nós todos temos nossos vacilos, nossas fraquezas, mas lembre, Pedro cresceu, Filipe cresceu, João cresceu na fé. Eles deixaram aquelas perguntas, em muitos sentidos, tolas que eles fizeram até no último discurso. Eles não faziam mais depois, porque eles amadureceram, eles cresceram espiritualmente. Busque crescer. Você já tem guardado a palavra? Isso é um maravilhoso sinal da graça de Deus. Você já recebeu a palavra, já tem guardado a palavra. Anime-se para crescer. Não se desanime porque você tem os seus vacilos hoje, tem as suas fraquezas hoje. Lembre que eles também tinham, mas o que eles fizeram? Eles cresceram. Então vamos crescer, meus irmãos. Vamos usar os meios de graça, vamos nos aproximar do Senhor, vamos buscá-lo cada vez mais. Vamos buscar a sua misericórdia, a sua graça, o poder do seu Espírito Santo, a sua iluminação na palavra, a vida piedosa, viver cada vez mais, crescer em santidade e em piedade. Busque ao Senhor, porque nós temos aqui que aqueles que são de Cristo não são perfeitos, mas são pessoas que têm recebido a palavra e têm crescido nessa busca da palavra do Senhor. Em quarto lugar, eu quero lhes dar um conselho sobre a oração. Eu vou sempre falar algo sobre a oração nessa exposição,
Porque, por que nós oramos? Por que nós oramos? Nós oramos porque nós sabemos que há um Deus soberano, há um Deus que não depende da criatura e da criação. Por que nós oramos? Para que o nosso familiar creia em Jesus, para que o nosso vizinho creia em Jesus, para que o nosso amigo creia em Jesus, que ainda não crê. Por que nós oramos? Porque nós sabemos que eles hoje são incrédulos, mas Deus, na sua graça, pode trazê-los para a fé em Jesus. Nós oramos porque Deus é soberano. Se dependesse do nosso vizinho, do nosso familiar, do nosso amigo, e Deus não pudesse operar a graça, aí não haveria sentido para a oração. Mas nós oramos porque nós sabemos que não depende do homem, não depende da criatura, depende do Deus soberano. E nós pedimos a Ele: ó Senhor, tem misericórdia desse meu familiar, tem misericórdia desse meu vizinho. Assim como o Senhor chamou, o Senhor mudou meu coração, muda o coração dele. Irmãos, a oração, a doutrina da predestinação, a doutrina da soberania divina, ela fomenta, ela baseia, ela anima a oração, porque nós sabemos que não depende do homem, depende do Deus que dá graça ao homem. E Jesus diz: orem, orem, clamem, clamem. Jesus tinha dito: orem, vamos orar, irmãos, porque Ele é o Senhor. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje à noite. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos anime na grande e consoladora verdade que hoje nós estamos aqui, porque um dia não, né? Assim, nem como nós podemos falar, porque não tinha dia, não tinha noite, não tinha tempo, não tinha criatura nenhuma, mas houve no eterno passado um momento em que o Pai deu ao Filho a cada um de nós, para que o Filho viesse nos salvar, e Ele nos salvou. E hoje nós estamos aqui como resultado dessa obra do Pai e do Filho em nossa vida, pela graça da terceira pessoa, né? Quem é a terceira pessoa? Que nos ilumina, que nos muda o coração? O Espírito Santo. Então o Pai enviou o Filho para que o Filho nos salvasse, e quem nos traz ao Filho é o Espírito Santo, e tudo isso já estava no decreto eterno de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar estes 3 versículos tão gloriosos, tão maravilhosos, Senhor. E o nosso pedido, a nossa oração é que isso caia em nossa alma hoje à noite, nossos ouvidos, em nossa alma, para o nosso consolo, para a nossa edificação, para o nosso ânimo, para a nossa paz. E nós possamos assim, Senhor Jesus, levantar as mãos aos céus e dar graças, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Estamos dispostos a levar este Evangelho e essa graça e com oração a todos aqueles que estão em volta de nós, orando por eles, porque só o Senhor pode salvar os pecadores. Louvado seja o Senhor cada vez mais em nossa vida, em Jesus. Amém.